Olá, meu nome é Lucas Andrade da Nóbrega, eu sou estudante de biotecnologia na UFPB e me foi designado a fazer uma videoaula sobre o conceito de equilíbrio químico e sobre a constante de equilíbrio. Antes de entendermos o que é equilíbrio químico, devemos nos ater ao que o que são, na verdade, reações químicas reversíveis. No início de um processo reversível, a reação dá-se no sentido dos produtos. Logo que se formam algumas moléculas de produtos, começa o processo inverso, isto é, começam a formar-se moléculas de reagentes a partir de moléculas do produto. Quando as velocidades da reação direta e da reação inversa forem iguais e as concentrações dos reagentes e dos produtos não variarem com o tempo, é formado o equilíbrio químico. Então, resumindo, o que é equilíbrio químico? É quando uma determinada reação química atinge o estado de equilíbrio, as concentrações dos reagentes e dos produtos permanecem constantes ao longo do tempo e não há variações visíveis no sistema. Contudo, a atividade em nível molecular se mantém em larga escala, pois as moléculas de reagente continuam a dar origem a moléculas de produto e vice-versa. Para termos um exemplo, agora eu vou mostrar a vocês dois vídeos onde isso é exemplificado e explicado novamente. Sob um certo conjunto de condições, as reações ocorrem para frente. Sob outro conjunto de condições, parece que a reação para. E em certo meio, a certas circunstâncias, as reações podem se reverter, os produtos podem se desassociar e as matérias-primas podem voltar à origem. Ainda mais incrível é o que os químicos querem que aceitemos, que tanto as reações para frente como para trás ocorrem simultaneamente. Quando o tetróxido de dinitrogênio incolor é aquecido, ele começa a se desassociar no dióxido de nitrogênio, marrom avermelhado. E se o dióxido de nitrogênio for resfriado, ele reage formando o tetróxido de dinitrogênio incolor. Se for deixado a temperatura e pressão constantes, a reação parecerá parar, com uma mistura de dióxido de nitrogênio e tetróxido de dinitrogênio em cada frasco. Mas os químicos querem que acreditemos que a reação não cessou. Em lugar disso, ocorrem milhões de reações num sentido para contrabalançar milhões de reações no outro. É uma condição que eles chamam de equilíbrio dinâmico. Se isso é verdade, precisamos de um modelo que mostre como as moléculas individuais estão se comportando. Vamos combinar um mol de gás hidrogênio incolor com um mol de gás iodo roxo num frasco de 1 litro, aquecendo a 445 graus Celsius. A cor roxa começa a clarear, indicando que o iodo está sendo consumido. Eventualmente, o gás fica quase incolor e permanece assim. Equilibrando a equação, esperaríamos que a reação produzisse 2 moles de iodeto de hidrogênio. Analisando, porém, o frasco contém apenas 1,6 moles de iodeto de hidrogênio, 0,2 moles de hidrogênio e 0,2 moles de iodo. Será que esta reação parou mesmo? Ou atingiu seu equilíbrio dinâmico, com reações ocorrendo continuamente nos dois sentidos? Vamos ver um modelo de colisão baseado na teoria cinética das moléculas. A teoria cinética das moléculas propõe que as moléculas estão em movimento constante. Assim, cada molécula individual sofre colisões intermináveis. A energia desse movimento aparece de várias formas, como rotação, vibração causada pelo movimento dos átomos dentro da molécula e de translação, ou de movimento retilíneo pelo espaço.
quando se aplica calor a qualquer molécula, a energia térmica é transformada em energia cinética. Agora vamos examinar como duas moléculas podem se encontrar e reagir. Se não tiverem energia suficiente, irão apenas se chocar. Com mais energia, porém a um ângulo de ataque inadequado, acontecerá o mesmo. Mas com energia suficiente e o ângulo correto, elas reagirão. O hidrogênio e o iodo formam iodeto de hidrogênio. É claro que duas moléculas de iodeto de hidrogênio também podem se encontrar. Com energia suficiente e o ângulo certo, elas também reagirão para formar o hidrogênio e iodo. Se a energia térmica puder ser convertida em energia cinética em moléculas individuais, isso dá ao hidrogênio e ao iodo uma queda de energia para formar o iodeto de hidrogênio. Mas o calor também aumenta a energia cinética do iodeto de hidrogênio e lhe dá uma queda de energia para recompor hidrogênio e iodo. E nessa confusão de moléculas, não há nenhum motivo que impeça as duas reações de ocorrerem simultaneamente. Agora, como é que este modelo explica o equilíbrio dinâmico? Inicialmente, se houver apenas hidrogênio e iodo, só esta reação tem condições de ocorrer. As quantidades de hidrogênio e iodo diminuem rapidamente. Naturalmente, ao mesmo tempo, a quantidade de iodeto de hidrogênio aumenta rapidamente. Mas, quando a concentração de iodeto de hidrogênio cresce, esta reação se acelera. À medida que sobram cada vez menos moléculas de hidrogênio e iodo para reagir, esta reação fica mais lenta. Finalmente, as velocidades das duas reações se igualam. Com o passar do tempo, o sistema atinge um estágio em que as quantidades de hidrogênio e iodo permanecem constantes e a quantidade de iodeto de hidrogênio não aumenta. Foi atingido o equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico porque as reações podem continuar tão intensamente quanto antes. Mas não há uma mudança na concentração de qualquer um dos participantes. Portanto, só parece que parou. A intensidade da reação para a frente é igual à da reação no sentido oposto. Este modelo das reações químicas nos obriga a mudar o modo como vemos a química. Se as reações eventualmente pararem, então este símbolo de sentido único descreverá adequadamente as reações químicas. Mas se as reações forem dinâmicas, mesmo quando parecerem ter parado, só é preciso a formação de algumas poucas moléculas para levantar a possibilidade de uma reação em sentido oposto. Se este for o caso, sempre que vermos este sinal, mentalmente deveremos ver 2. É claro que, como não podemos realmente ver a atividade molecular para provar que nosso modelo é válido, seria bom termos alguma prova experimental do equilíbrio dinâmico. Tomemos um recipiente com hidrogênio e iodo, a temperatura e pressão constantes, e deixemos que atinja o equilíbrio. Quando a reação parecer ter cessado, teremos uma mistura de 3 gases. Separe-os cuidadosamente e meça a quantidade de cada um. Agora pegue um segundo recipiente exatamente à mesma temperatura e pressão e com a mesma quantidade de cada gás, mas com uma alteração. Vamos usar um isótopo radioativo de iodo. Como já determinamos que estas são as quantidades e condições do equilíbrio, não deve ocorrer reação alguma se o equilíbrio for uma verdadeira parada da reação. Uma semana depois, devemos poder separar os reagentes e encontrá-los inalterados. Mas será que foi isso que aconteceu? Quase. As quantidades dos reagentes não mudaram.
Mas agora, há uma quantidade substancial de iodo radioativo combinado no iodeto de hidrogênio. Uma prova evidente de que o equilíbrio é dinâmico. Há uma reação direta e outra inversa, continuamente trocando átomos de molécula em molécula. O carbonato de cálcio é formado por dois íons, o cátion cálcio, representado pela esfera amarela, e o ânion carbonato, representado pelas 4 esferas à direita. A esfera preta representa o átomo de carbono e as esferas vermelhas, os átomos de oxigênio. Aqui nós temos a representação da estrutura cristalina do carbonato de cálcio. Toda a estrutura cristalina é extremamente organizada, como podemos constatar nessa simulação produzida em computador. Nesta e nas próximas animações, a vibração causada pela temperatura não está sendo representada. Ao aquecermos o carbonato de cálcio, há a produção do gás dióxido de carbono e do óxido de cálcio. Observe a simulação da decomposição térmica do carbonato de cálcio. É possível notar a formação do dióxido de carbono e do óxido de cálcio. Em sistema aberto, há reação completa, pois todo o dióxido de carbono produzido é perdido para a atmosfera. A decomposição em recipiente fechado mantém o dióxido de carbono produzido dentro do recipiente. Desse modo, o dióxido de carbono pode reagir com o óxido de cálcio, produzindo carbonato de cálcio. Assim, o carbonato de cálcio é consumido e produzido ao mesmo tempo. Se as duas reações tiverem a mesma velocidade, temos um equilíbrio químico. Além do equilíbrio químico, também temos o equilíbrio físico, que se dá entre duas fases de uma mesma substância, em que a variação é apenas o seu estado físico em uma mesma velocidade. O caso mais comum que nós temos é da água em estado líquido passando para o gasoso dentro de uma panela com tampada ou numa chaleira. E também temos isso que ocorre em processos naturais, como é o caso dos rios voadores que temos na Amazônia. Agora, falando sobre a constante de equilíbrio, ela foi uma equação formulada por dois químicos noruegueses, Carl Goldberg e Peter Roche, em 1864. Ela é a expressão matemática da lei da ação das massas, e basicamente ela fala que, para uma reação reversível em equilíbrio e a uma temperatura constante, há uma relação constante K entre as concentrações dos reagentes e a dos produtos. Essa aqui é a fórmula dela, onde o numerador da equação é o produto da concentração de equilíbrio dos produtos elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos já balanceados. E o denominador é o produto das concentrações de equilíbrio dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos já balanceados. Como as reações são reversíveis, que tanto o reagente vira produto quanto o produto vira reagente, sempre vamos considerar o reagente como o da esquerda, ok? Bem, e basicamente o resultado dessa equação ela vai dizer se favorece a formação de produtos ou reagentes na reação. Se K for maior ou igual a 1, ele vai favorecer a formação de produtos. E se K for menor ou igual a 1, a formação de reagentes. Bem, aqui se encerra a minha apresentação. Agradeço a todos que assistiram até aqui.
E já que eu não tenho webcam, como o professor pediu, eu botei uma foto minha aqui no canto durante a preparação do vídeo. Essa coisa horrível aqui no canto. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.